Então, novamente, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa construção de conhecimento e autoconhecimento pela constelação familiar. E a gente já estava aqui num bate-papo bem gostoso, onde eu falava sobre as âncoras que a gente pode constelar. Então, a Ká já mostrou o campo dela. Ká, mostra de novo aí para o pessoal ver, né? Quem for assistir depois, para ver o seu campo, para ver como que a criatividade aí é sempre, né, algo muito legal. Olha aí, ó. Ela fez, são os bonequinhos de Lego que você falou, né? Isso, Uhum. E tem usei. os bonequinhos, e o que mais que tem aí, Ká? Eu botei umas cadeirinhas Uhum, para uhum. ter Olha alguns só. objetos. Isso. Isso Tem até mesmo. umas xicrinhas Ah, que legal! Isso mesmo, pequenininhas. que legal. Porque na hora que vai, obrigada, Cá, porque na hora que Imagina, vai no campo, ali, a leitura que você vai fazer, às vezes tem muito a ver com o objeto também. Porque é importante a gente. Quem aqui sabe o que é arquétipo? Todo mundo já estudou arquétipo ou não? Ou sabe? Sabe o que é arquétipo? Porque, assim, por Mais ou exemplo, menos. lá. Mais ou menos? Eu também sei mais ou menos, não sei muito, mas dá para dominar um pouquinho. O que que é arquétipos? Arquétipos são símbolos, né? Então, lá o símbolo da cadeira, se você colocar lá no Google lá e colocar cadeira, arquétipo, vai aparecer lá um significado daquela cadeira. Se você colocar um animalzinho lá, o leão, o arquétipo do leão, o que que significa? Vai aparecer. Então, tudo que existe é um arquétipo e tem um significado e uma simbologia. Então, quando a gente está no campo, seja na plataforma ou seja no presencial, ali no campo individual que tem os elementos, conforme a pessoa escolhe aquele determinado elemento, também a gente pode fazer uma leitura sobre o elemento. Porque o que que bom, vocês presenciam bastante as minhas constelações, então vocês percebem que, mas o que que você está achando deste elemento? Por que que você escolheu este elemento? Né? Escolhe lá o leãozinho, né? Ou qualquer outra coisa lá, um urso. Por que que você escolheu esse elemento? E a pessoa, ela vai estar falando do leão, ela vai estar falando do urso, ela vai estar falando de um objeto, de uma flor. Porém, o que ela está conectando de sentir é aquele representante que nós escolhemos para ela. Então, eu gosto de estar sempre fazendo sem a pessoa saber, porque eu acredito que ela vai mais solta, por mais que ela imagine, ela fica mais solta para imaginar, enfim. E a gente vai lá e conecta realmente o que ela está sentindo, né? Aí ela vai sentindo e aí você vai fazendo a construção, e enfim, a âncora pode ser qualquer coisa. Ouço muito falar que as pessoas constelam com esmalte, porque esmalte eu até imagino, né? Esmalte tem maior, tem menor, tem bem retinho, redondinho, tem quadradinho, né? Tem várias cores. Então as pessoas, nossa, né? Ali tem uma infinidade de possibilidades. É, tem pessoas que cortam papeizinhos, fazem de papeizinhos. Então, infinitas possibilidades, desde que você denomine o que, que é aquele papelzinho e pede ali para a pessoa escolher, vai lá, um papelzinho quadradinho, um redondinho, várias figuras ali, a pessoa vai escolher e vai ter um campo ali, gente. Então, é bem interessante. No começo do ano passado, eu fiz um grupinho aqui no presencial de terapia em grupo. E eu sempre à luz da constelação familiar, então teve em algum momento lá que a gente fazia exercício sistêmico. E um dia eu coloquei, né, lá duas cadeiras para elas sentarem para fazer o exercício sistêmico. Então, numa cadeira eu coloquei pertencimento, na outra cadeira eu coloquei excluídos. E, incrivelmente, a pessoa sentava ou se sentia muito bem, ou começava a chorar. Gente, eu acredito assim que não dava 2 minutos de conexão.
Era sentar na cadeira e vinha o sentir. Então, assim, é impressionante. O que é você estar conectado e a pessoa também está ali vivendo o processo, né? Então, são exercícios sistêmicos que a gente também pode fazer, né? Então, quem me conhece sabe que eu faço terapia à luz da constelação familiar. Então, muitas pessoas não entendem. A Andressa já passou por esse processo comigo, a Darlene já passou por esse processo comigo. As pessoas não entendem ali que eu, na verdade, não é, a gente não faz constelação toda semana. Não é isso. Mas pouco a pouco a gente entra no campo e trabalha um pouquinho. Ali a gente faz exercício sistêmico. A gente escolhe um tema lá no comecinho do programa e aquele mesmo tema é o tema que a gente vai fazer lá em 6 ou 8 sessões. Por quê? Porque a constelação a gente sabe que não pode estar o tempo todo entrando. A gente faz uma constelação hoje, né, daqui 60 dias. Se for do mesmo tema, é aconselhado que seja em torno, sei lá, de 3 meses, 4 meses, se for do mesmo tema, e olhe lá ainda. Por quê? Porque o campo ainda está reverberando. A Andressa com certeza tem essa experiência, né, Andressa? Às vezes, de coisas que a gente trabalhou 1 ano atrás, está reverberando agora, não é verdade? Então, existe um campo de informações que fica lá, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos já aconteceu de pessoas virem me relatar. Né? Isso é bem interessante, porque às vezes você planta aquela sementinha lá, mas só vai reverberar lá na frente. Às vezes a pessoa nem lembra mais que fez constelação e as coisas estão acontecendo lá na frente. Então, é o tempo do sistema familiar, né, que está reverberando ali. Ok, querem falar alguma coisa sobre isso? Querem compartilhar? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para as perguntas, né? Depois eu preparei ali uma aulinha bem básica. E vamos lá, a Kátia tem perguntas, quem mais tem perguntas? Vamos começar a trabalhar, então. Eu fiquei com uma dúvida, é, Cláudia, na Vamos lá. constelação da Marlise, Sim, porque na minha cabeça tem uma sequência, né, para você colocar os representantes. O constelando, pai, mãe, ou mãe, pai, aquele é um criança interior, esqueminha que eu esse fiz. tipo de coisa. Aham, Uhum, esqueminha. Aham. Aí, na constelação da Marlise, ficou ela, né, lógico, foi a primeira, né? uhum, Aí ficou a família de origem, depois a criança interior, depois ficou ancestralidade, medo de mudança, procrastinação. uhum. Aí, no final, a penúltima e a última, solução e pertencimento. Eu fiquei um pouco confusa, assim, Confusa. como eu entendi o representante, mas eu não entendi como que você chega nessa conclusão. Porque Entende? eu faço uma leitura do campo. Ah, então é Porque uma coisa. exatamente assim, porque eu dou aquele esqueminha para vocês começarem. Então, assim, geralmente os 3 primeiros representantes, eles sempre vai ser os mesmos. Vocês podem inverter, porque já aconteceu de vir uma intuição de, antes de pôr a pessoa, o cliente, eu colocar a mãe, por exemplo. Ali aconteceu, eu entrei no campo e realmente veio assim, quem que vem? E já vem ali a resposta aqui na minha mente. Puxa a mãe. Aí manda escolher a mãe e o pai, depois vem o cliente. Então, assim, esses 3, por base, eu sempre vou colocar os 3 primeiros, né? Independente da ordem, independente da ordem. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o cliente. Independente da ordem, esses 3 entram primeiro, porque não se tem campo sem esses 3. Mas o que vem depois, você pode sentir durante a constelação o que quer vir ali. Não precisa ser necessariamente da forma como eu coloquei, porque na verdade aquele esqueminha que eu fiz para vocês foi mais para vocês começarem a dar os primeiros passos.
Porque quando você vai olhando o campo, Kátia, você vai fazendo uma leitura do campo. E você vai vendo ali durante o processo que às vezes existem coisas emaranhadas que o campo parece que dá uma fechada, assim, sabe, digamos. E às vezes você vem a intuição de você trazer um representante que simplesmente abre a constelação. Gente, quando eu trago o pertencimento para a constelação, geralmente é um dos fatores assim que, tipo, abre. Todo mundo se sente bem, todo mundo acolhe, o movimento ali acontece. Por que o pertencimento? Porque quando eu trago o pertencimento, eu estou dando um lugar a todos os excluídos do clã. Então, quando eu percebo que existe muito emaranhamento de excluídos, eu trago esse representante para fazer a representação ali, né? Durante a conversa que eu estou tendo com o meu cliente, ou que nem esse exemplo que você deu, que foi lá na constelação em grupo na segunda-feira, ali especificamente, quando existem coisas, quando a pessoa fala assim, olha, eu não tenho informações sobre isso, mas em algum momento se falava uma coisa, mas eu não conheço, nananana. Ali, assim, sempre vem muito caso de mistério, tabu, coisas que não foram faladas, coisas que eu sempre vou trazer um representante de segredos de família. Quando eu coloco ali um representante que está ali, segredos de família, eu não preciso exatamente saber o que aconteceu realmente ali. Porque se eu precisar saber o que aconteceu de fato, o campo vai me mostrar depois da constelação, como já aconteceu comigo, né? De eu fazer a constelação e a revelação vir depois. Porque daí o campo lá vai se organizando e o que tiver que emergir, vai emergir. E o que tiver que também não ficar ali, né, no oculto, também vai ficar, mas foi lembrado, teve uma menção. E com isso todos, né, conseguem se sentir acolhidos e vistos. A constelação da Marlise me trouxe uma. Aconteceu algo muito diferenciado ali. Não sei se você percebeu. Você percebeu, né, Kátia? Eu não sei quem que estava aqui na segunda-feira, a Ká estava, né? A Darlene acho que estava Foi, também. Foi muito foi bem emocionante. atípico. Uhum, uhum. Eu pergunto assim para você, Muito na fora. questão você fala que você sente ali você sente o direcionamento que o campo vai te dando, né? Exatamente. Mas você é mediadora, né? É essa a palavra? Mediadora? Sim, sim, Não, mediadora, mediadora, né? facilitadora. Aham, Uhum. é sim. Facilitadora. Então, Uhum. você nessa posição que você está de facilitadora, você sente as coisas de uma forma. Nós, ou só está assistindo ou faz a representação, a gente já tem outro Sente de outra. sentimento. Sim, Então, a partir do momento que a gente for um facilitador, a gente vai abrir um outro viés de sim. sentimentos, é isso? É isso. É isso. Ah, sim. Porque nós, como facilitadores, a gente olha para o todo. A gente não olha para um Aham. elemento só. Porque como, né, neste caso da constelação individual, a gente sabe, mas a gente sabe quem que está entrando e o movimento do que está acontecendo no campo, então a gente tem a informação antes, a informação chega para a gente antes. Chega tão antes a informação para a gente que muitas vezes eu sei exatamente o passo que o cliente vai dar. Uhum. Porque você está dentro do campo e é como se você olhasse antes mesmo dele dar aquele passo. Interessante. Porque a minha visão, porque aquele dia eu não consegui ser representante. Eu queria, mas não consegui. Por Uhum, algum motivo, né? uhum, Na finalização, quando você revelou ali o que era, o que não era, que a Marlise realmente se entregou daí, uhum. né? Porque a aí ela entendeu também, acho que caiu a ficha Sim, para ela, né? Algumas sim, fichas.
Então, eu sim, achei bastante interessante isso, porque parece que a gente resiste até o ex- final existe, em existe. ver ou revelar a verdade, não sei, né? Mas no final ficou Sim, muito claro, muito, muito claro. sim, sim. Sentindo o que ela estava sentindo. Sim, e muitas vezes, e ali ela se revelou e tudo mais porque estava numa constelação em grupo, porque não tem como você olhar as pessoas sentindo tudo que sentiram e continuar, né, ali, né, sem se entregar. Mas pode acontecer de nós constelarmos as pessoas no individual e a pessoa olhar muito tecnicamente para aquilo. Nem todo mundo se emociona. Nem todo mundo se entrega realmente. E o processo, ele acontece da mesma forma. Porque tem gente que está tão. É que. O que que acontece? Tem pessoas que foram tão dolorosas, doloridas pela vida, que elas colocaram uma capa de proteção. E essa capa protege de tudo quanto é coisa. E até mesmo dessa própria entrega. Só que o que que acontece? Pode ser que ela não se entregue ali, né, no 100% na hora da constelação, mas o processo dos 30 dias, principalmente, aí vem bastante coisa. É, porque você falou, Mas inclusive, eu não me lembro se foi na live de hoje, que a partir do momento que abre, né, o campo abre ali, mesmo que não se fale nada, não tem retrocesso, né? O negócio vai fluir. vai fluir, vai fluir. Eu costumo fazer eu sempre peço um feedback, né, uma espécie de retorno e feedback depois dos 30 dias das constelações que eu faço, e acontece, já aconteceu das pessoas de eu perguntar, e daí, como que foi, o que que sentiu? Não aconteceu nada, não senti nada. E aí, gente, como é que fica, né? A pessoa espera por um milagre, né? Porque para muitos e para mim realmente foi, mas nem todo mundo arou a terra o suficiente para fazer essa mudança tão profunda. E o que que acontece? Vai acontecer depois. O que que eu falei para essa pessoa, né? Porque ali a gente tem que ser muito empoderada do que a gente faz, porque o meu trabalho eu sei que eu fiz com excelência. Eu perguntei aonde ela estava nesses 30 dias. Porque, gente, é impossível uma pessoa não ter nenhum tipo de percepção no pós-constelação. Simplesmente a pessoa está completamente amortecida pela vida. E quando eu falei isso para ela ficou bem chocada, porque realmente, aonde que está a mente dela? Onde é que está a percepção, até mesmo corporal, né? Porque o quanto que reverbera a constelação nos 30 dias? Quantas catarses que dá, como que existe um movimento externo também, né? Então, se a pessoa não percebeu, é porque realmente em outro espaço-tempo. Ou ela está lá completamente no passado, ela está completamente no futuro, mas no presente ela não está. Pode falar, Andressa. E às vezes acontece bem sutil também com a gente, né? Às vezes não é uma coisa muito forte, assim, nos 30 dias. Às vezes é bem sutil, uma conversinha, um videozinho. Eu falei assim, ué, nossa, coincidência. Não é coincidência, isso eu já aprendi. Exatamente. Sinais, Ó, é sinais. você falou um detalhe importante. Então, assim, às vezes a pessoa não se liga que é uma coisa muito sutil, bem sutil mesmo. Às vezes acontece dessa forma também. E depois vem Hum, bem forte. Achei, tipo, sim. parece que o universo está preparando você bem devagarinho para não ter aquele choque. Uhum, é possível, né? Porque só vai ser mostrado realmente o que se dá conta, né? Porque a gente precisa dar conta ali depois, né, do que vem. Mas você falou uma coisa importante. O que que eu falo para os meus clientes? Anote. Vai anotando semana a semana, vai anotando as percepções que vão acontecendo, sonhos, eh, às vezes acontece muito isso que a Andressa falou, às vezes cai um videozinho na tua mão ali, você entra numa sincronicidade, não tem como não, né? Darlene, por favor, pode falar, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos.
Eu queria comentar só disso que você falou, que às vezes é uma coisa sutil, assim, né? Então, eu fiz uma constelação, né, online, com o grupo lá faz pouco tempo, né? E a minha criança veio na imagem do anjo, né? Que é uma estátua, né? Então, assim, então tem muita coisa para vir que eu acho que eu ainda tô fechada ali. E esses dias eu tava tomando café e normalmente eu adoro pão caseiro, que é uma lembrança de infância que a minha mãe fazia. E normalmente eu corto a fatia do pão e eu corto ela assim, normalmente. Hum, E aí, quando eu olhei pro prato, eu me lembrei que quando eu era criança, a minha mãe cortava de comprido o pão. Então, assim, é uma olha, coisa o que tá detalhe. vindo. E daí, na hora que você falou isso, exatamente, eu precisava contribuir, porque é isso mesmo. É isso. Às É vezes, isso. eu não sei o que mais que vai vir, mas assim, a gente tem que estar aberto, né? E atenção ali, com certeza ali eu vi que tá vindo alguma coisa. E Uhum, daí é foi ali, eu isso. olhei e na hora mudei. Eu sempre corto de um jeito e de repente eu olhei pro prato e me veio isso na memória, Uhum, não. uhum. Era Ai, isso. perfeito, perfeito, Darlene, perfeito. É isso mesmo. Porque você abre uma caixa de Pandora. E essa caixa de Pandora, você vai olhar e ver se você realmente se abrir para o processo. Porque se você não se abrir, vai passar batido nessa correria da vida, vai passar batido. E o pior é que às vezes são coisas fortes e a pessoa não linka uma coisa na outra, que está dentro de um processo, né? Fala cá, pode abrir o microfone. Incrível como os sonhos demonstram muitas coisas para gente. Nossa, Eu sonhei muito depois da minha constelação. Sonhei muito com meus antepassados, assim, com meus avós falecidos e coisas assim bem fortes, assim, eles dando tchau e demonstrando o que eles já foram, o que eles já nossa, partiram mesmo. Tanto que eu que te pedi a forte. oração dos antepassados, porque era Uhum, muito forte, assim, a, incrível. a vivência, assim, que eu tive em sonho, porque foi... E a criança interior, eu percebendo as birras de criança, que às vezes a gente não se dá por conta e depois a gente começa a perceber as coisas de criança, que as atitudes às vezes que a gente tem. A autopercepção, né? A gente não... Lembrando, É, lembrando, lembrando que uma criança birrenta é uma criança que tem muita dor. é. Porque as sombras, elas só crescem em meio a muitos traumas. Então, eu tô Então, o cheia que de... que a gente faz? A gente acolhe, né? Acolhe, dá amor para a criança e explica para ela, né, que ela tem que deixar, né, o leme com a adulta. É. Nossa, como é birrenta. E Como é tem que birrenta. fazer uma coisa, tem que estar fazendo uma conversa interna. Tem que estar fazendo uma conversa interna. E, gente, e é interessante, porque o que que acontece, né? Quando a gente fala nessa criança birrenta, é tudo, é a mente, né? É a nossa mente impulsiva e fazendo as coisas sem pensar no desdobramento. Né? Então, você fala, você age, você faz escolhas que não são coerentes, e tudo isso é por conta do pensamento. E realmente, quando a gente vai fazer uma escolha para alguma coisa, se a gente prestar atenção no nosso coração, a Michelle que sempre fala isso, né? É realmente quando não é para ser dar um desconforto mesmo. A gente consegue perceber um certo desconforto de que não é para ser. Mas a gente vai e insiste mesmo assim, né? E daí a gente colhe o preço daquilo, né? Então é desafiador, mas é mais ou menos por aí mesmo. É exatamente isso que vocês trouxeram, ok? Obrigada. Imagina, Kátia, perguntas? Vamos lá. Não, era aquilo mesmo, só sobre aquela constelação da Marlise, só, que eu queria entender. Acho que eu não tenho mais perguntas.
Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Darlene, eu pensei muito durante a semana sobre o teu caso lá com a tua mãe. Depois daquela aula, como que ficou o teu pensamento? Como que você ficou depois daquilo que a gente Ah, discutiu? aconteceram algumas outras coisas também depois, né? E naquele momento, assim, eu entendo muito meu irmão mais novo, né? Apesar de tudo, assim, na hora que ele falou, eu achei, assim, meio, né, ele me pondo na parede e tal, né, querendo que eu tomasse uma decisão, né, sem pensar em mim, não, sem pensar em mim e na minha família, porque naquele momento né, tá pensando na mãe também, Uhum. mas eu entendo. E daí o fato de eu entender quebranta meu coração, assim, então eu não fico chateada, eu entendo, entendeu? Ótimo, ótimo. E daí depois disso, o que que eu percebi? Que na realidade, não era tudo aquilo, era mais a minha cunhada querendo ser vista também, porque ela tá lá com a minha mãe, né? Então Uhum. ela falou uma coisa pra mim ali, e daí eu falei, "E agora, né? Mas então serviu pra eu olhar também pra isso, pra eu estar mais presente de alguma maneira lá também. Ótimo. E muitos sonhos também que eu tenho, assim, esquisitos, mas que com certeza tem algum. Eu tenho anotado para depois reler e tal, com certeza tem alguma coisa a ver, né? A gente está na semana, nos 21 dias aí muito intensos, porque daí para mim foi Sim, constelação, e daí reiki, daí sim, limpeza, então tá tudo sim, fazendo realmente. assim, muita coisa na E vida ao além de mesmo ser tempo. quaresma nesse momento. Quaresma, daí essa situação com a minha mãe. Tenso, tenso. Meu irmão, meu sobrinho mais novo, sofreu um acidente essa semana. Ele tem 7 aninhos. E no Uhum. domingo ele estava brincando de bicicleta e um carro veio e atropelou ele, né? A bicicleta foi parar embaixo do Aham. carro, assim. E eu fiquei sabendo só na segunda-feira de manhã. Ele ficou tudo bem, assim. Ele, na hora, já levaram para o hospital, daí não aconteceu nada. E daí, só que ele tava com a dorzinha na barriga, eu fiquei em observação. E assim, é uma força maior mesmo, é Deus, anjos e que protege nessa hora, e não Protege era, muito, né? Porque assim, sem ele dúvida. não quebrou nada, não quebrou uma perna, não quebrou um braço, graças a Deus, tudo bem, só um sustão, assim. Então, eu acho que às vezes serve para a gente olhar. Eu acho que talvez um grito de socorro, querendo ser visto, alguma coisa, né, para acolher ali, para olhar. Sim, sim. Então, muito O olhar de quem tem conhecimento muda totalmente, né, Darlene? toda, é perceptível, assim. É Incrível, muito, muito. incrível. Porque você sai imediatamente, né, do julgamento e entra num respeito com o outro muito grande, né? Porque Sim, olha como você falou da tua cunhada, né? Você falou, mas olha o respeito. Olha, minha cunhada querendo ser vista. Quer dizer, se fosse em outras épocas, o que será que você estaria? O que é. cada um de nós Ai, aqui que, né, já ela é. estaríamos, né, falando alguma Sim, coisa, né, que não. E agora a gente aprende a olhar que todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem a sua criança ferida dentro de si, e todo mundo está sim. esperando ser acolhido, né? E que bom, porque eu saí daquela aula refletindo, né? Porque eu tenho duas mães, né? E Uhum, eu fico meio no meio, né? No meio delas, porque a mãe biológica, eu tenho uma irmã que está lá à frente de tudo cuidando, e na adotiva também, e eu fico meio só em alguma assistência e tal. E daí, quando você mencionou da tua mãe, daí depois eu fiquei me questionando, pensando, sabe, se a gente tinha dado o direcionamento certo. Porque, obviamente, que mãe e pai, a questão do honrar também vai levar ao cuidado. Isso é imprescindível para pai e mãe, né? sim. Porém, o cuidado que você também, porque às vezes as pessoas se perdem muito na de origem e não dá continuidade na família constituída e se perde nesse processo, É, né? Então tem que atender as duas demandas ali e entrar no equilíbrio, né? Esse é sim. que é o É. E para daí, não afetar. quando acontece esse tipo que nem aconteceu com meu sobrinho, aí a gente fica se questionando, né? Ah, queria estar mais perto, né? Deus me livre, acontece alguma coisa e você não conviveu. Então, assim, essas horas, assim, pesa bastante, assim, né? Uhum. Mas eu também vejo esse lado do pertencimento do clã, que parece que não quer que você
que você siga, né? Que é para você pertencer, você tem que estar no mesmo lugar, com as mesmas coisas, né? No mesmo Sim, ambiente ali. Então eu sinto isso. sim. Isso também está reverberando muito comigo. Então, quanto mais que eu estou expandindo, né? Que fora só fazer a constelação, daí eu estou estudando, então eu estou lendo livro. Então, cada vez você vai. Então, eu vou enxergando mais isso, assim. Parece que. E a gente tem Sim, que persistir mesmo, porque às vezes dá. Esses dias eu fiquei pensando assim, como que o mundo tá, né? E as pessoas, e as intolerâncias e tudo. Onde que a gente vai parar? E daí, sim. essa onda que vem vindo, que vocês vêm falando sobre isso, né? Eu acompanho você e a Michelle, e eu percebo mesmo isso, sabe? Que as pessoas, o, o sentimento, o lidar com as situações, cada vez elas sabem menos como fazer, né? Os nossos filhos mesmo, cada vez menos. É verdade, é verdade. E que bom que a gente está aqui, né, fazendo, porque a gente sabe que isso alcança um nível muito maior, né? Uma construção nobre, elevada, sempre vai alcançar algo muito maior e a gente está alimentando a luz de tudo isso, né? Isso é Sim, importante. Mas quando você fala na questão do clã, na questão, a gente entra totalmente dentro da primeira lei lá da constelação, que é a hierarquia. sim, Né? A questão da hierarquia, ela sempre, né, da questão da lei ali das ordens do amor, a questão do clã, do olhar coletivo, do consciente coletivo, sempre vai puxar você é, para estar lá no clã, para servir, né? E só depois de muito labutar, de muito para você conseguir equilibrar realmente essas duas, porque é muito forte, o apelo é muito forte. É tão forte que os nossos representantes, eles tomam isso. E dentro das constelações, gente, é muito interessante, porque às vezes assusta. Porque quando a gente olha para o passado lá dentro da constelação, não é simplesmente olhar para o passado. É que a gente tem uma linguagem sutil para falar, mas Bert falava com clareza. Você está linkado ao passado, você está no processo de morte. Você não está no processo de vida. Porque quem está no passado realmente está no processo de morte. E daí que vem as lealdades familiares. Então, né, as doenças, as crianças que estão lá, né, às vezes num movimento desafiador dentro dos clãs e tá lá fazendo uma representação inconsciente. Eu adoeço por você, mamãe. Eu adoeço por você, papai. Dentro do clã coletivo é um sacrifício de amor que aquela criança está fazendo. Então veja o quanto que a gente vai ter que estudar para entender esse conhecimento do Bert. É muito profundo. E é interessante que esses dias eu abri esse livro, né, que vocês têm, provavelmente, e acho que a maioria tem. E ele estava aqui, né, discutindo a segunda ordem do amor, que é justamente, né, a hierarquia. E na lei de hierarquia, me chamou muita atenção um parágrafo que ele colocou lá na página 153. Ele colocou assim: em última instância, a punição para a violação da hierarquia é a pena de morte em sentido amplo, embora, na maioria das vezes, a hierarquia seja violada de maneira inconsciente ou por amor. Por exemplo, quando uma criança percebe interiormente que um dos pais se move no sentido da morte, ela diz à sua alma: antes eu do que você. E esse enunciado é da seguinte maneira: antes eu adoecer do que você, antes eu morrer do que você, antes eu pagar por um crime do que você, antes eu carregar a culpa do que você, antes eu desaparecer do que você, antes eu matar do que você. Então veja, o que que ele conclui, né? Todavia, na hierarquia, a criança está abaixo dos pais. Se quiser assumir o destino deles, eleva-se acima deles.
como se pudesse dispor da vida e da morte. E é aqui que a gente entra, né, nessa grande contradição da hierarquia. É onde a gente acaba se sentindo maior do que os pais e sai do lugar no sistema. Então, veja o quanto que é complexo entender tudo isso, porque se a gente não entende, veja que é só uma pitadinha, né? Esse curso, gente, é uma pitadinha do que é, porque o que o Bert Hellinger traz é muito mais profundo do que isso. E a gente vai ter que estar o tempo todo, quando a gente encerrar as ordens da ajuda, a gente vai entrar, vamos fazer umas aulas sobre o amor do espírito, para a gente entender como que ele olha para a questão do amor do espírito, como processar isso, né, saindo da consciência grupal e pessoal, para realmente viver daí a consciência espiritual que ele diz. Aí a gente vai discorrer nesse âmbito para ver ali como que funciona realmente quando a gente consegue ter essa liberdade, digamos assim. Né? Porque a gente vive entre meio à culpa e inocência, né? Das consciências. A gente vai um pouquinho, avança um pouquinho na vida, corta alguns ciclos, corta alguns vínculos, mas sutilmente a gente está enredado, e é sempre assim. Sutilmente a gente está enredado em alguma coisa, então a gente tem que estar sempre estudando, sempre prestando atenção no que está acontecendo, porque muitas vezes a gente está achando que está tudo bem, e às vezes a gente olha para a filha da gente, para um filho, e às vezes com eles não está bem. E se não está bem com eles, é porque alguma coisa também não está bem conosco. Só que a gente às vezes não percebe. Porque tudo que a gente olha em nós, a gente vê projetado nos nossos filhos, né? O processo deles tem tudo a ver conosco e com a nossa história. Com a nossa história de mãe, com a história do pai, né? E daí vai acontecendo as projeções, né? E quando a gente vai estudando a constelação, tudo isso vai ficando muito claro, porque você realmente consegue perceber dentro de um contexto muito claramente ali o que está acontecendo. Né? E isso é muito legal, assim, muito gostoso, porque cada vez mais a gente julga menos, né? Já não tem tanto julgamento mais, porque a gente entende que a pessoa ela está agindo num processo inconsciente da vida. E você passa a ser mais generoso, eu acredito, com as questões das outras pessoas, né? Porque a gente sabe onde é que elas estão, né? Em qual estágio evolutivo ali, a gente passa a compreender de uma maneira melhor. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode dar continuidade? Vamos entrar na aula? O que vocês acham? Podemos? Andressa está pensativa, Andressa? O que está passando aí na cabeça? Bem as Ficou crianças, né? pensativa? Ficou pensativa? As crianças acho que é o meu calcanhar de Aquiles. Elas dizem Aí muito, você, né? aí você falando aí dessa parte da hierarquia, das crianças e tudo mais, eu fico pensando, nossa, quantas revoltas que eu enfrento todos os dias, em cada carinha que eu vejo lá. E, Professora, né? nossa, é desafiador depois demais. Estou hoje um pouco de dor de cabeça até. Aí hoje eu cheguei tava tomando café com a minha filha, falei assim, ai, que dor de cabeça. Daí ela falou, mãe, para você sentir menos dor, eu vou me cortar. Daí eu lembrei disso que você falou, eu falei assim, filha, você não precisa sofrer. Não, eu falei assim, deixa que a mãe tenha dor de cabeça dela, você não precisa disso. Olha só. Pensando assim, meu Deus, ela quer sofrer por mim, não precisa, filha. Deixa que a mamãe está passando por processo, já vai passar, fique tranquilo, já vai ficar tudo bem. Mas daí me lembrei dela também, falei assim, como a gente passa as coisas para os nossos filhos mesmo, né? Sim, Então, nossas sim. dores sem querer. E de uma forma inconsciente, né? Então, Exatamente. veja bem, quando você olha para cada criança lá na sua sala de aula, né? Quantos clãs você está olhando ali? Nossa, Quantas histórias ali, né?
quantas dores, Exatamente. Ali né? dá, Então, tem que ter um cuidado muito grande. eu imagino, eu imagino. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela que a gente vai fazer a nossa construção de hoje, né? Aí as ordens da ajuda. Eu peguei alguns poucos, né? Vai ser bem rapidinho. Hoje eu peguei alguns parágrafos do livro, ó, das ordens da ajuda, e a gente vai dar uma discutida um pouquinho aí nessa questão. E na primeira ordem, que é a lei de equilíbrio. Dentro das ordens da ajuda, então a gente já sabe, né, que tem cinco ordens, né? Vocês chegaram a dar uma olhada nesse material ou não chegaram? Alguém tem o livro? Eu tenho esse que você mostrou aí, Claudinho, da Ah, vida. esse da E tem ordens, biografia. não, ordens do amor, se não me engano. Uhum, uhum. Você sabe que ele costuma colocar, né? Em todos os livros tem todos os conteúdos, digamos assim. Porém, sempre quando quer se aprofundar, daí tem que ir naquele livro mais específico que fale sobre aquele determinado assunto. E realmente as cinco ordens da ajuda não é muito discutido, assim, digamos, sabe? É algo que falam mais das leis hierárquicas, né? Da lei de hierarquia, do dar e receber, mais das leis universais aonde impera ali. As ordens da ajuda realmente fica bem específico, né? Para o terapeuta, digamos assim, né? De ter que estar olhando para isso. Então, a gente vai ver se a gente consegue pegar, né, uma por uma, e aí a gente vai esmiuçar um pouquinho para ver se clareia um pouquinho mais essa questão da ajuda, tá? Então, existem cinco ordens, né, da ajuda que o Bert percebeu e colocou no livro. Então, a primeira é o equilíbrio, a segunda são limites e humildade, a terceira, maturidade, e aqui tá a quinta, mas aqui é a quarta. Honra e respeito. Honra e respeito. Vamos ver qual que faltou. Honra e respeito. Eu acho que elas se misturaram aqui no papel que eu estou olhando. E a primeira que a gente vai olhar é para a lei de equilíbrio. Então, hoje eu estava lendo um pouquinho o livro das ordens da ajuda, e o que ele diz, né? Ele tem um parágrafo que ele faz questão de dizer que as ordens da ajuda não se aplicaria exatamente a questões interpessoais. Porque ele fala que quando a gente vai se relacionar com pessoas, né, com filhos, por exemplo, com outros tipos de questões pessoais ali, a própria troca de equilíbrio estaria tranquilo, digamos assim. Porque na hora de você ajudar um filho, na hora de você ajudar um ente querido, ali, segundo ele, deduz que já vai haver ali algo de equilíbrio, porque você está ajudando alguém ali que está precisando e automaticamente a outra pessoa também vai se deixar ser ajudada e que ali estaria se estabelecendo, digamos que um equilíbrio nessa ordem. Então, ele fala mais em relação à questão da, da profissão, da questão profissional, de como nós devemos agir dentro da parte profissional, e principalmente como terapeuta, tá? Lá no livro, nas ordens da ajuda, ele colocou também uma coisa que eu achei bem interessante, que é o arquétipo da ajuda. Qual que é o arquétipo da ajuda? Ele coloca assim: o arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Então ele diz assim:
Os pais dão e os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos, os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Aí, na sequência do texto, ele coloca que bom que essa manutenção ela é cortada quando os filhos crescem. Por quê? Porque os filhos têm que ser preparados, né, para o mundo, né, para ir viver as outras relações. E ele, na sequência, ele diz assim, que muitos filhos ficam com raiva disso, mas que os pais estão corretíssimos em fazer esse processo para que os filhos tomem, né, a questão do dar e do receber lá fora, a partir do pai e da mãe. Então, dentro do texto dele, fica muito evidente que quando essas pessoas, né, esses filhos ficam com raiva dos seus pais, né, porque o pai quer dar a dependência e eles não querem, então é aí que às vezes dá, né, o certo desajustes lá fora. Porque muitas vezes o que acontece nas relações exteriores, né? Eu tomo alguém como pai, ou tomo alguém como filho, e querendo ou não, tá lá na minha relação lá com meu papai e com a minha mamãe, né? Aquela relação onde eles, independente da nossa história, de alguma forma a gente foi para o mundo, a gente teve que ir para o mundo. E essa é uma raiva que a gente tem que ressignificar para não tomar lá fora, né, uma pessoa ou que está em outra relação, outro tipo de relacionamento como pai ou como mãe. Então ele fala isso na questão desse arquétipo da ajuda que eu achei bem interessante, tá? Então ele fala que essa libertação dessa dependência é para os filhos assumirem responsabilidade. Tá? E somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores e doadores, de tomadores em doadores, porque daí tem que aprender, né, a equilibrar ali as relações. Então, isso eu achei bastante interessante ele tocar nesse assunto. Então, aqui, a primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque não tem. Gente, aqui discutir o que ele falou nesse parágrafo aqui é muito interessante. Por quê? Porque quando que a gente vai perceber, né, e falando até mesmo, né, numa relação mais interpessoal, mais pessoal, que é quando a gente espera ou exige de outra pessoa o que ela não pode dar. Quando nós criamos expectativas nos outros. Nós criamos uma expectativa. Então, geralmente nas relações, a gente faz algo esperando algo em troca. E aí, nem sempre o outro tem para dar aquilo que a gente esperava. E aí começam os emaranhamentos. Quando ele diz, né, quando uma pessoa quer dar o que não tem, ou outra quer tomar algo que não precisa, se for levar isso para a parte terapêutica do terapeuta, do constelador, é muito complicado. Por que que sempre a gente está falando aqui no curso, né? Tem que se curar, tem que estar sempre no autoconhecimento, tem que estar sempre se atualizando, tem que curar as dores. Por quê? Porque é aquela frase que eu sempre falo também.
não tem como levar uma outra pessoa a lugares que eu não fui ainda. Então, como que eu vou falar com propriedade para o meu cliente de algo que eu realmente não experienciei ainda na minha vida? E aí, mais uma vez, né, Albert exalta o quanto que é importante a gente olhar para a nossa história, a gente reconhecer a nossa história, a gente se harmonizar com a nossa história. E eu conheço, né, pessoas que trabalham desse viés e pessoas que estão profundamente magoadas com a vida e não tem como separar, né? Nós somos um só, então essa pessoa ela vai entrar em emaranhamento ali com o cliente. E quando a pessoa não está pronta, né, o que vai acontecer ali? Ela vai tomar as dores, que aí é que é a desordem maior. Porque a pessoa, no olhar da constelação familiar, nós enobrecemos a dor da pessoa, porque ali ela teve muita coragem para passar por aquilo. Então, ali não se pode ter uma intenção de dó, uma intenção de acolhimento neste sentido, mas no acolhimento de força que o cliente teve para passar por aquilo. Então, isso é importante, né? Na constelação familiar, como facilitador, eu olho para a força que o meu cliente teve ali, eu acolho da melhor forma possível, porém, eu tenho que fazer com que ele também olhe ali aonde estão os pontos, né, dos desafios, né? Porque ele vai dizer aqui em outros, vamos ver esse daqui, da postura. Então veja o que ele diz aqui, ó. Ele fala sempre em ajudante, né? Ajudante eram aqueles, é o facilitador, na verdade. Ele utilizava, né, como é uma palavra em alemão, então a tradução sempre é ajudante. Então vai ser bem recorrente vocês lerem no livro ele falando com os ajudantes, né? E era as pessoas, né, que estavam lá para aprender. Posturas para que a ajuda não se converta em algo que martiriza ou diminui o ajudado, para que aquele retorne a um bom caminho na vida, olhando a dor que se transforma em força para a vida, que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, quando nós estamos preparados, né, para... Gente, já aconteceu assim de ter histórias que eu tenho que ficar ali uns instantes processando, porque às vezes vem histórias muito pesadas realmente, né? Que você tem que ouvir, lembrando que na constelação você tem que estar completamente imparcial, né? Porque você não pode tomar partido, nem do agressor, nem da vítima. E é por isso que o facilitador, o constelador, tem que estar sempre numa busca muito grande de autoconhecimento, para ele não ter, né, esse tipo de rompante, de tomar algum partido dentro da constelação. Lembre que eu comentei lá o caso de consultório, lá para vocês, lá no grupo, da pessoa que, né, me procurou, era relacionamento, e de repente, no finalzinho da constelação dela, apareceu o assassino do pai dela. E ali eles se reconciliaram de alguma forma. E ela saiu completamente leve, porque enquanto ela tinha 1 ano de idade, gente, quando aconteceu isso. E ela, inconscientemente, ela estava emaranhada com esse caso. E quando ela vem para a constelação, né, eu jamais imaginei que pudesse, né, acontecer, né, esse tipo. Mas o que acontece? Ela estava emaranhada com o pai. E o pai estava emaranhado ali com o agressor, né, com o assassino. E quando se pede a solução do caso dela, dos conflitos interiores dela no relacionamento afetivo lá com o marido dela, o que aparece? Aparece para fazer aquela liberação.
aonde agressor e vítima devem ser liberados. E é onde ela consegue ir para a vida, fluir para a vida com mais leveza. Então, nem sempre realmente a constelação ela alcança outro nível de consciência. Porque se eu excluo o assassino, se eu excluo o agressor, eu vou estar para sempre vinculado àquilo. Então as pessoas não compreendem que não é questão de aceitar a violência, como as pessoas falam, não é aceitar. É sempre lembrar que o passado não pode ser mudado e que não se precisa ficar arrastando correntes, né, como se diz, para algo eu posso ressignificar. E tem mais um detalhe, né, gente, que está lá no curso, numa das aulas lá do curso que a gente já discutiu. Quando existe um assassino, né, na família, independente, nesse caso, me parece que é do filho, né, que matou o pai, mas ela não tinha certeza, enfim, é um tabu na família, não ser falado. Mas mesmo que não fosse, esse assassino já pertence ao clã da vítima. Então, olha só, quantos emaranhamentos, né? E aqui continua. Há uma qualidade básica na ajuda: reconhecer no outro a capacidade de lidar com a sua própria realidade e história. Aquele que oferece ajuda está sendo apenas uma lanterna que traz luz para os momentos onde a visão está obstruída pela escuridão. Então, veja, os nossos clientes, quem chega para a gente, sempre vai chegar com muita dor. E nessa dor, a gente vai ouvir a versão da pessoa, obviamente. Porém, a gente vai também mostrar o outro lado, porque sempre existe duas e até mais versões do mesmo caso. Aqui ele continua, né? A ajuda como dar e tomar. Ajudar é uma qualidade humana. E quando ajudamos outras pessoas, é também mais fácil tomar o que recebemos deles. E isso é um traço humano universal. A ajuda profissional é algo totalmente diferente. Então, aqui é aquilo que eu falei um pouquinho ali atrás, né? Ele fala que a questão das 5 ordens da ajuda, elas aparecem na questão profissional. Que na questão entre pais e filhos, entre parentes, entre relacionamentos que são mais íntimos, ali deduz que existe um equilíbrio de troca, né? De alguma forma. É mais fácil, digamos assim, da gente. Porque, pense bem, se eu me dou muito, que é a maioria, né, de nós, acho que está bem nesse âmbito. Eu me dou muito, eu me dou muito. Vai chegar uma hora que eu vou me questionar em relação àquele ser que está recebendo muito e eu vou cortar esse tipo de coisa. Na questão profissional, por que que se fala tanto na lei, na questão do valor de troca? Por quê? Porque tem que ser equivalente o valor de troca. Porque senão eu entro muito em desarmonia, né? Eu tenho que me colocar numa questão cliente e profissional, ele tem que realmente ter ali como que eu vou dizer, um acerto nesse equilíbrio de troca, né? E é interessante, porque eu senti isso na pele, né? Porque há muito tempo eu já era terapeuta, mas eu me colocava como massoterapeuta, né? Como massagista. Né? E a pessoa ia lá, fazia massagem e saía tratada. E aí, né, foi. E daí fui fazer o curso, passei por inúmeras curas, e daí eu consegui equivaler. Não, agora eu sou terapeuta, né? Agora eu posso ter um valor de troca mais adequado. Quando a gente tem muita intimidade com o nosso cliente, também geralmente é complicado. E eu tenho muita facilidade, né, em ter essa intimidade com os meus clientes. Porque cria-se um vínculo realmente de muito respeito, de muito amor.
Só que tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes aí o amigo, né, o amigo com amigo, a amiga com amiga pode estar interferindo em algo que é totalmente profissional. Então isso também é bem complicado. E não pense, gente, que eu já não, porque eu já me emaranhei já com clientes também, que depois eu tive que cortar o vínculo, porque daí estava me prejudicando e prejudicando a pessoa também. Então, assim, pessoas que passam muito tempo se tratando com uma pessoa só, é uma situação complicada porque cria-se um emaranhamento. Lembra que eu comentei com vocês uma vez de uma pessoa que acho que já fazia mais de 5 ou 6 anos, né, que ela tinha a terapeuta dela e tinha muitas coisas que ela não tinha coragem de falar para a terapeuta porque se tornaram amigas. Então, veja, aí já eu falei, olha, já não dá mais. E se emaranha, né? Fica emaranhado com a pessoa. Então, quando eu, apesar de que comigo é mais difícil disso acontecer, porque eu faço questão de encerrar ciclos, né? Então, às vezes passa um tempão, daí a pessoa volta, mas é muito raro a pessoa ficar anos e anos e anos, até porque eu também não permito muito que isso aconteça. Chega uma hora que realmente tudo tem que ter um começo, um meio, um final, e isso é saudável, até porque quem me conhece sabe que eu incentivo que a pessoa ela tem que ir para a vida, ela não pode ser realmente uma dependente, né? De um terapeuta ou de um. Tem que caminhar realmente para a vida em algum momento. Então, existem as necessidades, as fases, digamos assim, né? Mas sempre tem que estar treinando para ir para a vida sozinho e realmente fazer essa automanutenção pelo autoconhecimento, cada vez se aprofundando mais nisso, né? Dar apenas o que se tem e pegar para si somente o que se necessita. As ordens da ajuda das quais falo aqui têm a ver com ajuda como profissão, não com ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda como profissão é uma arte, uma habilidade de saber como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos ser envolvidos em um relacionamento. Então, esse texto está nesse livro aqui, O Amor do Espírito. Então, tudo tem. Ele diz que a ajuda ela pode ser treinada, né? Ela pode ser aprendida. Então, tanto é, né, que esse livro aqui, As Ordens da Ajuda, que é esse livro de capa vermelha aqui, ó, é exatamente para esse tipo de coisa. Porque ele encara isso como uma arte. Aqui ele diz ajudar os outros, né, a crescerem. Bert enfatiza: ajudar tem a ver com crescimento interno. Como algo cresce, primeiro, quando se nutre. Segundo, quando precisa se impor contra as forças que se opõem ao crescimento. Confiar no processo do outro, que saberá, após ser nutrido, lidar com o conflito. Então, aqui, quando ele diz primeiro, quando se nutre, algo cresce primeiro, quando se nutre. Aqui é basicamente o primeiro acolhimento que a gente faz com o cliente ou com a pessoa que está ali para ser ouvida, digamos assim. Né? A gente se permite, em algum momento, ali ouvir né? Porque quando se trata de constelação familiar, o Bert, no posicionamento dele, ele nem permitia que se falasse muitas coisas, né? Eram coisas muito básicas ali dentro desse acolhimento e imediatamente ele ia para o campo. No campo se falava menos ainda, né? Porque quem vê as constelações dele aí na internet sabe que ele era do sentir. E tem mais uma, né? Dentro das constelações clássicas, não precisava também saber o que estava acontecendo de fato. Então, muitas vezes, dentro de uma constelação presencial, principalmente com pessoas, nem tudo é esclarecido. Mas sabe-se que ali teve um grande movimento
e que vai reverberar para a cura, para a adequação do sistema, enfim. E aqui ele diz o quê? Que na hora dessa nutrição, do ouvir, do acolher, se torna mais fácil para o ajudante. Porém, na hora ali de se opor, né, contra as forças ali para o crescimento, já é mais desafiador. E qual lado que é esse desafio? É quando você precisa mostrar para o cliente que ele precisa ir para o adulto, que ele precisa sair da vitimização e ir para o adulto. Essa é a parte mais desafiadora de um tratamento, de uma conversa, enfim. Porque quem está na dor não quer sair da dor. Por vezes ela quer permanecer na dor. E às vezes ela sai de uma dor para outra. Porque quando ela não reconhece um fato, digamos assim, daqui a pouco ela está em outro fato e ela vai passando de um cenário para o outro em dor. Então, o posicionamento da constelação familiar, ela é categórica. Autorresponsabilidade em todas as coisas. Então, por isso que eu torno a repetir, né? A constelação é para todos, mas nem todos estão para a constelação, porque exige uma autorresponsabilidade em absolutamente tudo. E quando é tudo mesmo. Então, ele diz: ajudar é uma arte, como toda arte, envolve uma capacidade que pode ser aprendida e praticada. A ajuda deve ser humilde, renuncia à ajuda em face da expectativa e também do sofrimento. Nas constelações familiares, podemos ver que o ajudante deve exigir tanto de si quanto daquele que procura sua ajuda. Frequentemente, as constelações são mal interpretadas nas questões de ajudar, pois não vê o cliente como vítima, mas o empodera para a vida que se segue ao longo do tempo. Então, assim, isso é mais ou menos o que eu falei na questão anterior. Olhar o constelando ali como uma vítima, independente do que ele traz para constelar, estaria sendo totalmente controvérsia ao que ele traz de conhecimento. Então, nós vemos histórias bastante desafiadoras, mas quando a gente começa a realmente bater na tecla de entender a constelação familiar, a gente sempre vai olhar para a força que o cliente tem, para a força que ele conseguiu para passar por tudo que ele passou. Então, ao mesmo tempo, né, e olha que desafiador que se torna, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que criar ali uma breve empatia, né? Porque tem que se acolher de uma maneira respeitosa, mas e ao mesmo tempo, né, não pode ter dó, digamos assim. Porque aí você estaria diminuindo a força do teu cliente ou a força daquela pessoa que passou por aquilo. Então, é um desafio bem grande. Aqui, quando ele diz, né, podemos ver que o ajudante deve exigir tanto de si quanto daquele que procura sua ajuda. Gente, eu vejo isso diariamente. Porque a constelação familiar, ela nos empodera de uma responsabilidade tão grande frente a uma constelação que realmente não é só em relação às questões técnicas de uma constelação, né? Mas é realmente esse olhar nobre que a gente olha para os ancestrais e para a história de quem está constelando. Então, ali na constelação, quando você entra no campo, você percebe, como vocês vão ver quando fizerem as primeiras constelações, quando o olhar ele é totalmente diferente ali. E você consegue, como mediador, olhar para cada força que está atuando ali dentro do campo. Mesmo que você está olhando ali para o conflito, né, para o sintoma, para o agressor, você vê exatamente o porquê.
o porquê daquilo está acontecendo. E aonde é que a pessoa que veio constelar, a dona ali, né, a dona principal daquele campo, daquele sistema que veio constelar, por que que ela se emaranhou daquela forma? Da onde que vem a raiz por onde ela passou ali, que aconteceu da forma como foi. Então, é bem interessante de estar olhando isso. Então, aqui fica claro, né, que jamais verá o cliente como uma vítima, mas sim, sempre se empoderando ele para a vida. E aqui, já encerrando, então aqui eu acabei repetindo, né, a lei da primeira desordem, né, vamos ver se tem algo mais aqui. A desordem também quando uma pessoa não tem o direito de dar algo, porque com isso tiraria da outra pessoa algo que somente ele pode ou deve carregar, ou que somente ela tem a capacidade e o direito de fazer. Gente, aqui é um desafio grande de explicar, porque às vezes a gente entende e para explicar isso é bem desafiador. Não, a constelação ela não é um milagre. A gente obtém muita clareza, muitas, inclusive, curas dentro de uma constelação, mas não é da primeira vez que muitas pessoas vão conseguir resolver as suas questões. Então, tem pessoas que vai passar 6 meses, 1 ano, vai vir constelar o mesmo tema, porque ali ainda não se efetivou muita coisa. Então, quando se diz aqui, né, há desordem quando uma pessoa não tem o direito de dar algo, porque com isso tiraria da outra pessoa algo que somente ela pode ou deve carregar. A constelação familiar, ela leva para que a pessoa entenda, para que o fardo ali da pessoa, digamos, né, para que ela entenda, para que seja um pouco mais leve, mas às vezes os emaranhamentos vêm de longa data. E aquela pessoa está passando por aquilo para o aprendizado dela também, e muitas vezes a constelação ela vai reverberar, mas ainda, quem sabe, lá na frente a pessoa precisa de uma nova constelação, de um novo entendimento. Então, é como eu disse, muitas vezes, dentro de uma constelação, a gente vai estar ali olhando para as questões e vai querer salvar aquela pessoa. E eu me vejo muito nisso, né? Porque para mim parece que com a constelação, meu Deus do céu, vai, né, realmente pegar todo mundo e mostrar que a força está no pai, na mãe, nananã, nananã. Mas não é bem assim que acontece. Nem todos estão para a constelação. E muitas vezes a pessoa vai fazer a constelação e ainda vai continuar o que ela tem que ser trabalhado, porque ali já alcança, segundo Bert, né, já alcança um outro nível dentro do sistema familiar, aonde aquilo é para ela e ali ela vai ter que dar conta daquilo que é. Certo, gente? Difícil de aceitar isso? Como que ressona aí? Andressa, como que você vê isso? Pura sala de aula. Só refletindo. Porque tudo que você estava falando está me parecendo muito na minha profissão, porque a gente faz exatamente isso, a gente vai nutrindo a criança que tem dificuldade. E aí Não pode interferir, não né, pode no ficar processo. ali, ela tem que fazer por ela, né? Aí ela não consegue, daí o outro quer ir lá interferir, aí a gente fala assim, você não pode fazer por ela, você tem que deixar a outra aprender. Então, está parecendo assim, esse é um Exatamente. processo, É um processo. processo, e também tem as limitações, né? Eu falei, essa pessoa consegue até aqui, eu não pode mais avançar, então se ela não consegue mais avançar, eu não posso também ir, senão traumatiza, senão machuca,
então deixa ela ali, quem sabe mais para frente ela avança, então eu vejo mais ou menos na sala de aula. É, Eu vi muito isso para exatamente. mim. Exatamente. Quando eu fiz a minha primeira constelação familiar, para mim foi um salto muito grande. Só que o que que acontece? Eu já vinha há 30 anos no autoconhecimento, quase. Mas, gente, de estudar e de procurar 24 horas por dia, assim, era um negócio doido, assim. Anos após anos, anos após anos. Então, quando a constelação chegou para mim, eu já estava com a minha terra arada já. Eu estava realmente pronta para receber a semente. Então foi depositar a semente e brotou ali, né? Tanto que eu senti o campo, eu senti muito forte o campo, assim, e depois e ficou ali reverberando uma semana e quanto tempo, né? Então, mas vindo de uma construção. Tem gente que vai fazer uma constelação e daí que vai começar a terra dela para plantar novas sementes. E daí o campo, ele vai atuando na medida que pode ser, que é autorizado, enfim, dentro dessa dimensão, né, de que o Bert fala, né, dentro dessa dimensão do espírito que o Bert fala, e vai ressonar como tiver que ser. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque tem pessoas que, nossa, vai ser uma virada de chave incrível, e tem outras que nem tanto. Porque ali ela está no começo da jornada evolutiva dela. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá aí também as outras terapias que vão ajudando e que vão acoplando e que vão complementando, e a gente vai evoluindo, vai crescendo. Então, a constelação familiar ela é simplesmente mais uma ferramenta para a pessoa, né, tá olhando e tá se equilibrando aí, né? Mas não que só isso vá. E aqui para encerrar, tomar e dar se assemelham aqui a um rio, que leva adiante o que recebe em si. Essa forma de tomar e dar é maior e tem em vista também o que virá depois. Nesse modo de ajudar, o que foi doado se expande. Aquele que ajuda é tomado e ligado a uma realização maior, mais rica e mais duradoura. Ou seja, né, resumo da ópera, né, esse tomar e dar é para o florescimento daquele que vem até a gente. Né? A gente às vezes está tratando uma coisinha ali, mas lá na frente, né, como ele diz, como a pessoa, como ele diz, né, no livro As Ordens do Amor ali, como esse rio, né, que vai realmente adiante e, enfim, às vezes uma constelação que ele faz hoje aqui, que traz alguma coisa ali que mal a pessoa entende, mas que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo reverbera em algo muito bom. Então, essa é a verdadeira intenção. E quando você vai lendo Bert, entendendo Bert, né? Quando ele traz todos os livros que ele traz, né? Que ele vai pontuando e vai afirmando, gente, constelação familiar é mais do que uma terapia. Constelação familiar é para ser vivido, é para ser vivenciado, é para ser realmente olhado. Aí vai se tornando mais sentido aí esse rio que ele diz. Então a gente vai lá, a gente faz constelações pontuais para coisas pontuais, porém a vida continua no seu processo evolutivo. Então, e quantas, né, quantas terapias estão aí a serviço para cada camada nossa, em cada momento, em cada fase da nossa vida. Né? Eu já tive assim inúmeras experiências com terapias. E a constelação, a terapia de constelação familiar, né, chamada, na verdade, de psicoterapia breve, que se diz, é mais uma ferramenta dessas aí. Então, às vezes, né, o que eu falo nem é para vocês, mas para mim mesma, né, porque como eu respiro o tempo todo constelação familiar, eu tenho que me cuidar também com isso, né? Porque é muito interessante, né? Eu acho que eu já comentei com vocês aqui também que eu tive que rir de mim esses tempos atrás, né? Agora já faz quase 1 ano já, né? Porque
uma determinada familiar minha ficou grávida, né? E daí a mãe dela, né, que tem determinada religião, veio, nossa, foi todas as minhas orações, que não sei o quê, né? Porque agora vai. E eu, por outro lado, não, deve ter sido as constelações que eu fiz, né? Daí vai virar um cabo de guerra, né? Porque nada pode ser fanatizado, né? Na verdade. Nada pode ser. E a gente tem que ficar cuidando, porque daí a gente fica achando que tudo é constelação e nem sempre tudo é constelação. A maioria das pessoas, na verdade, não estão preparadas para esse tipo de conhecimento, né? E às vezes é uma caixinha de Pandora que a pessoa abre ali e para certas pessoas, meu Deus, é uma abertura de chave, faz muito sentido. E para outras pessoas não vai fazer sentido nenhum. Então é interessante, mas não dá para ser só isso e, né, e ser, porque realmente existem muitas coisas além. E, obviamente, né, que quando a gente sai da questão da psicoterapia mesmo e pega as obras e tenta entender e aplicar na nossa vida, é que a gente vê realmente que, em muitos casos, nem se precisa ir realmente para uma constelação, de fato, né? Que o fato de falar, de dialogar, quando você fala de um ancestral teu, quando você fala das histórias antigas, quando você dá luz à história que nunca foi falado, ou quando, às vezes, quantas vezes já aconteceu de relatos, conversas informais, ficar sabendo, ai, teve um aborto, a pessoa fez um aborto, a mãe fez um aborto. Isso já é constelação familiar, gente. Trouxe à luz algo que estava no escuro, é a constelação familiar. E ali todas as coisas vão tendo seu lugar. Então, isso é bem interessante. E agora, quem vai querer falar um pouquinho aí? Eu falei bastante, né? Querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Ficou claro para vocês esse entendimento aí da primeira lei de equilíbrio, que é nessa questão do dar e do receber? Kátia, quer falar alguma coisa? Pode abrir. É, assim, fica claro, Cláudio. Eu, pelo menos, eu entendo quase que na íntegra, assim. Uhum, Mas em contrapartida, vem as questões do dia a dia, da rotina, da lida, né? uhum, E que nem você falou, a gente não pode ficar fechado só em constelação. Só que não tem como mais sair desse métier, porque tudo que você vivencia, que você sente, ou qualquer coisa que aconteça ali durante o dia, você já linka, você faz a relação com o que você está aprendendo, né? É uhum, automático já, né? E eu acho que cada vez que a gente lê as ordens da ajuda, todos esses pontos que a constelação nos traz, a gente entende de vai forma diferente. trazer um novo entendimento. Uhum, É, então, sim, não dá para fechar, ainda não dá, eu acho que nunca vai dar também para fechar esse conhecimento não é engessado, ele é vivo e tá e aí a ele Sophie cresce. Hedinger e tá aí a Sophie Hedinger que tá, né, exatamente fazendo isso, porque ela traz as novas constelações e, gente, as constelações dela são surreais, porque ela trabalha, né, é quântico, é quântico, a constelação dela é quântica. Ela percebe, ela tem percepção das coisas ali, e é totalmente diferente da versão do Bert, como o Bert fazia. Então, lá, quando ela constela com pessoas, ela vai lá, ela coloca as pessoas, às vezes, frente a frente, para se olharem, porque tem que se olhar. Ela move o campo também, né? E ela pergunta para as pessoas o que estão sentindo ali, coisa que o Bert fazia muito pouco. Então é bem diferente a constelação dela. E realmente,
não vai parar. Só tende, na verdade, a evoluir e abrir cada vez mais, né, essa questão das novas constelações. E é Verdade. interessante, né? É interessante porque realmente tem que em algum momento aí ela falou, né? A essência da constelação familiar ela pode ser aplicada nos 4 cantos da Terra. E eu acho que é graças a isso e por isso é que vai superar. Vai superar séculos, vai ficar para a eternidade esse conhecimento. Sim. Porque isso se aplica a todos os seres humanos. Né? Eu Então, penso assim que veja. seja parte das leis universais, né? Porque, e realmente, né, quando a gente olha para a história de Bert, quando a gente lembra que ele ficou lá na África, aprendeu, né, quanto tempo ficou lá nas tribos, olhando e aprendendo, e né, aquela riqueza de conhecimento, de causa mesmo, de campo, né? Então você vê que a composição. E outra, o que ele aprendeu com os mestres, né? De cada viés de terapia que ele pegou, ele foi lá com os mestres, ele estudou com os mestres daquilo. Então ele se experienciou, ele conta-se lá na história dele que quando ele participou lá da constelação familiar, porque gente, torna a repetir, a constelação familiar ela já existia. Ele foi ver como que era, né? E ele ficou impressionadíssimo com o que ele sentiu. E ele queria entender o que ele sentiu. Então, na verdade, o que modificou de lá para cá? Foi que ele conseguiu, pelo conhecimento dele, perceber essas leis dentro da constelação. Ele viu que existia um padrão. E ali ele começou a perceber que tinha padrões que se repetiam o tempo todo. E daí que veio à luz, né, a questão das leis sistêmicas e que se aplica a tudo. E realmente não tem, tá? Não é comprovado cientificamente? Não é. Porém, quantas vezes eu vejo, não tem como passar por uma constelação sem realmente sentir. E muito mais do que isso, é ver o que reverbera depois, a paz, a vida da gente, ela vai para um outro caminho, para um outro âmbito. Quantas vezes já aconteceu da pessoa marcar uma constelação familiar comigo, e só o fato dela marcar para vir, começar já e aqui, né, acho que vocês também já marcou, já começa o processo. Nem passou pela constelação ainda e já está reverberando. Esses tempos, uma pessoa, ela marcou uma constelação e ela estava comprando uma chácara, um imóvel, enfim, e estava tudo truncado, tudo não ia, não estava muito fora, assim. Ela marcou, por exemplo, na quinta-feira e ela tinha que estar comigo no sábado. Na sexta-feira à tarde, abriu-se tudo o campo. Ela conseguiu comprar, deu tudo absolutamente certo, e ela chega para mim e fala: eu estou impressionada, porque eu nem sequer fiz a constelação ainda. E já se abriu. Então, e também o inverso também acontece, que são aqueles que marcam e não conseguem chegar na constelação, né? Porque ali é como se o sistema desse uma autorização para que aquilo fosse feito. Verdade. Então, vai muito além, né? Vai muito além. A gente vai passar pelas ordens da ajuda e depois vamos mergulhar de cabeça nas ordens, no amor do espírito, que é esse livro aqui, ó. Porque eu acredito que a gente vai. Esse aqui, ó. O amor do espírito, tá? Porque aqui ele aprofunda mais essa questão da parte espiritual, mas ele tem uma visão muito diferente da nossa visão. Então, acho que isso vai linkar algumas coisas para a gente conseguir fechar onde que está essa dimensão do sistema familiar, onde que se olha isso de uma forma diferente, né? Para a gente fechar o conhecimento. Ok, pessoal.
Querem falar mais alguma coisinha? Estamos bem assim? Já estão com soninho? Muita informação, né? Sempre muita informação, né? E vocês são ótimos alunos. Ficam tudo quietinho. Fala, Dona Tá bem, Inês. dá pra ver tudo isso só ficando quietinha, porque É muita informação. ainda mais com uma cabeça assim, que nem a minha, já cansada. Não é fácil, né, Dona Inês? Dona Inês caiu de paraquedas, né, na constelação. Bastante gente, na verdade, né? E que maravilha, né? Porque às vezes, Dona Inês, não precisa entender a parte técnica realmente. Mas o que a gente vivencia toda segunda-feira lá nas constelações de segunda-feira não tem, né? Não tem A preço, gente porque o que aprende mais praticando. aprende na prática. Sentindo, né, ali o movimento do campo e sentindo ali o quanto que reverbera de luz e de emoção e de liberações que a gente vê ali na segunda-feira. Eu tenho uma dúvida. Pode Por perguntar. exemplo, eu vou constelar hoje e participo toda semana sendo auxiliar nas Do constelações. representante. Isso. Isso tem muita influência, modifica alguma coisa na minha constelação? Ou eu teria que, Olha, quando eu ficar um tempo sem ajuda? o ideal seria esperar para voltar a representar, pelo menos 30 dias. 30 dias. Porque assim, não tem como, gente. Entra no processo. E daí o processo pode ficar forte demais, Isso. Isso era a né? minha dúvida, eu tinha quase É, certeza. Mas agora, fica forte demais, né? Eu até preciso colocar isso lá no nosso grupo, né, do consórcio, porque as pessoas participam toda semana, só que daí elas vão ter que dar conta toda semana de estar, porque a informação, ela chega. Cada vez que a gente representa é como se fosse ali uma constelaçãozinha ali, porque você olha para aquele representante e sente aquele representante, que tem também a ver com a tua história de alguma forma. Então, assim, tem gente que tudo bem, né? Que topa e vai tranquilo e dá conta, mas tem pessoas que são mais sensíveis e o ideal é esperar e dar um tempinho daí. Tá bom, Dona Inês? Bem obrigada. lembrado, eu vou colocar lá essa mensagem lá no nosso grupo lá. Certo, obrigada. Beijo. Darlene, quer falar alguma coisinha? Darlene também fez constelação e foi participando e chega muita informação, né? Chega, muita informação. E daí fica tudo muito confuso, né? Exatamente. O ideal é dar um tempo realmente, né? O ideal é dar um tempo. Bem lembrada, Dona Inês, porque eu não tinha me atentado a isso. E a última que eu participei como representante, eu tava, nossa, o dia inteiro, e daí sentindo, e daí vi as coisas no caminho, então, assim, eu tava muito dentro mesmo, assim, eu senti. Entra, né? Porque a gente está ali numa egrégora só, reverbera mais, Sim, digamos assim, né? E ainda que era uma representante diferente, né, na segunda-feira. sim. Mas se sentir. Diga, Dona Inês. Tem certas segundas-feiras que eu não consigo, me dá um sono que eu não consigo nem participar. Porque não é para participar, tem que fazer a leitura. Tá? Tem que fazer a leitura e se dá uns dias aí de descanso. Eu passei quase um ano frequentando aqui na minha cidade constelações presenciais, né? E foi bastante exaustivo. E eu era só representante, mas era super. Não adianta, mexe muito com a gente. Não, por exemplo, na Então, segunda-feira, Karina, tá tão bom, mãe, por que tu não quer? Eu não consigo, não adianta, não vou participar. sim, porque tem que fazer a leitura. Tem que fazer a leitura, né? Porque senão depois não dá conta, porque existem as limpezas e as catarses. Então, às vezes, é bom pular uma semana, 2 semanas e ir fazendo mais tranquilamente, digamos assim. Tá bom, Dona Inês? Obrigada. Obrigada. Leslie, quer falar alguma coisa? Tá tranquilinha aí?
Hoje eu tô mais para observar mesmo. Tô de umas semanas para cá num período de procrastinação, vamos dizer assim. Eu É, tô mais quietinha mesmo. às vezes é um período para descansar um pouquinho, né? Tá bom, tá certo. A Maria tá ali quietinha, né? Aqui esse iPhone acho que deve ser da Patrícia também, assiste bem quietinha. Então vamos encerrando por aqui, já foi bastante informação, já tá todo mundo cansadinho. A semana não acabou ainda para nós, que hoje aqui ainda temos amanhã, né? E a gente segue junto aí nesse processo, tá? Aí na semana que vem, como de costume, é com a Mira, e na próxima a gente pega a segunda ordem ali da ajuda e vamos discorrendo e vamos vendo aí o que acontece. A Maria, obrigada. Obrigada a você, Maria. Lembrando que muitas vezes, se surgir uma dúvida, uma pergunta ou alguma coisa, pode pôr lá no nosso grupo. Porque às vezes passa, né? E às vezes é algo pontual, podem colocar lá que eu respondo, se vier alguma coisa aqui. Ok? Meninas, então boa noite a todas. Gratidão por mais essa aula. E vocês estão me desafiando, porque olha, né, são assuntos novos que estão chegando aí. Boa noite, Luísa. Mas a gente vai dando conta e vamos construindo um tijolinho de cada vez e lá no final vai dar tudo certo. Gratidão, boa noite e fiquem com Gratidão. Boa Deus. noite. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais. Durmam bem. Até.